crianças, né? Então, vão se dirigir até a classe. Que a gente possa, então, baixar nossas cabeças e estar orando por esse momento, né? Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Pai amado, eu quero agora pedir pelo pastor Roberto, que ele possa nos conduzir à palavra, Senhor. Que tu possas abençoar o teu servo e realmente falar aos nossos corações, Senhor. Falar a nós sobre a tua esperança tão bendita, aquela que de fato nos leva a te amar mais, Senhor, a sermos mais vitoriosos em ti, Senhor. E que de fato assim seja, Senhor, que nós saímos daqui com nossos corações encorajados e exortados, Senhor, em tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, Pai. Amém. Boa noite, igreja. De fato é uma alegria podermos estar juntos nessa noite. Ouvimos aí alguns cânticos, né? Cantamos alguns cânticos que têm letras tão especiais, que falam ao nosso coração, músicas de adoração, e que nos levam a pensar no Senhor Jesus Cristo, nos levam a pensar na sua obra, naquilo que Ele realizou por nós e naquilo que Ele continua realizando pela sua igreja. Também nós estamos contentes aí que a Guadalupe trouxe toda a sua família hoje, né? Estamos conhecendo aqui o Josué. Estamos muito contentes que vocês estão aqui, que seja uma noite de proveito, de bênção na vida de vocês. E sempre que puderem, venham nos visitar, nós ficamos contentes com a presença de vocês. Hoje eu vou encerrar aquele conjunto de sermões, né? A respeito do tema do aconselhamento bíblico. E o último deles, o último assunto que nós estamos vendo, é o tema a respeito de esperança bíblica. Nós já vimos a respeito de perplexidade e confusão, já vimos a respeito do desânimo, e nós estamos vendo a respeito da esperança, a esperança bíblica. Já vimos 2 sermões e hoje eu vou terminar esse assunto. E nesses 2 últimos sermões aí, em que tratamos essa questão da esperança bíblica, nós vimos pela palavra de Deus que a esperança verdadeira, aquela esperança da qual a Bíblia nos fala, ela é muito, muito, muito importante na vida do cristão. Porque a esperança bíblica, ela nos ajuda a reagirmos de modo apropriado em todas as situações da nossa vida. Situações difíceis, situações muitas vezes de perplexidade, situação de desânimo, uma variedade de situações que podem fazer parte da experiência do cristão. E a esperança bíblica, aquilo que a Bíblia fala de esperança, essa esperança, ela pode nos ajudar a passar por essas situações de dificuldade, a enfrentarmos esses momentos difíceis, que muitas vezes fazem parte da nossa experiência, e sermos mais que vencedores em todas essas circunstâncias, lançando mão da esperança bíblica. A esperança nos guarda de males físicos, nos guarda de males espirituais, que geralmente, na sua maioria das vezes, eles são frutos. Isso aqui vai. Muito bem. A esperança. Eles são frutos, né, da nossa falta de esperança. Agora, diante daquilo que nós já falamos a respeito deste assunto, 2 perguntas nós precisamos considerar ainda para encerrarmos esse tema. O que é a verdadeira esperança bíblica? Número 1. Número 2, como desenvolver esta esperança na vida do crente? Então nós vamos hoje à noite pensar um pouco nessas 2 questões. A Bíblia mostra para nós que os incrédulos, aqueles que não confiam no Senhor, eles às vezes também têm um tipo de esperança. Mas a esperança do ímpio,
ela é uma esperança falsa. Ela é uma esperança vazia. Notem esta passagem agora, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, versículos 13, 14 e 15. Diz o seguinte, a palavra de Deus: esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Isso aqui é a descrição bíblica da esperança do ímpio, da esperança do incrédulo, daquele que não confia no Senhor. A esperança do ímpio se baseia em coisas terrenas. E no fim, essas coisas terrenas, elas são tão transitórias e elas são tão impotentes como eles mesmos. Outro texto, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 7. 11, 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Então, a esperança do descrente, a esperança daquele que não confia no Senhor, na verdade é uma esperança do tipo: eu espero que. Ele não tem uma esperança verdadeira e a sua esperança perece. Então, o que é verdadeira esperança, conforme a Bíblia nos apresenta? Nós vamos considerar aqui vários aspectos da verdadeira esperança bíblica, e cada aspecto pode ser desenvolvido e pode ser mantido aí na nossa vida cristã, na nossa experiência, no nosso caminhar com o Senhor. Em primeiro lugar, o fundamental e o mais importante aí aspecto da verdadeira esperança bíblica é que esta esperança, ela está disponível somente para quem já nasceu de novo. Somente para quem já se converteu, somente para quem já teve a sua vida transformada pelo poder transformador e redentor do nosso Senhor. Até que uma pessoa se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, até que uma pessoa confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Enquanto isso não acontecer na vida dessa pessoa, ela não será capaz de conhecer a verdadeira esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12, descreve os incrédulos da seguinte forma. Efésios 2, 12. Escreve o apóstolo Paulo, 2, 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, e notem, sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa realidade, a nossa situação de vida antes de conhecermos a Cristo. Antes de recebermos a Cristo no nosso coração
e fazermos dele o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós éramos assim, pessoas sem esperança, pessoas sem Deus no mundo. Somente quando uma pessoa conhece a Jesus Cristo e crê no Senhor Jesus Cristo, é que essa pessoa pode conhecer a esperança viva. Outro texto, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para o quê? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, meus queridos, somente os crentes em Cristo, eles conhecem a verdadeira esperança. Somente os crentes conhecem a esperança viva. Os crentes foram regenerados, diz aí o apóstolo Pedro, para uma esperança viva. Não para uma esperança que perece, como a esperança dos ímpios. Nós fomos regenerados para uma esperança verdadeira. E isso aconteceu por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nosso privilégio, como crentes, experimentarmos uma esperança viva e poder receber tudo o que Deus prometeu dar para aqueles que o amam. Os crentes também são herdeiros das promessas de Deus. Paulo escreve o seguinte em Romanos 8,17. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. As boas novas do Evangelho revelam que qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais pecadora deste mundo, mais vil, mais perversa, esta pessoa pode ser perdoada dos seus pecados. Ela pode ter a sua vida transformada. Ela pode ser feita uma nova criatura e ela pode conhecer a verdadeira esperança em Cristo. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. E a graça de Deus é o instrumento de Deus para a nossa salvação e também é o único meio pelo qual nós podemos experimentar a verdadeira esperança que vem de Deus. Outro texto, 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, e o que mais Ele nos deu? E boa esperança pela graça. Dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Tanto a nossa salvação quanto a nossa esperança, ela não vem até nós através dos nossos méritos pessoais, através de obras de justiça. A esperança é inteiramente um dom de Deus. O que é então a verdadeira esperança? Ela é uma herança dos filhos de Deus, ela é um dom de Deus, ela é um ato da graça de Deus, e ela é um otimismo confiante que procede de Deus, que é assegurado pela ressurreição de Cristo e que é confirmado no cristão pela obra do Espírito Santo de Deus.
A segunda pergunta que nós precisamos considerar é a seguinte: como desenvolver e manter a verdadeira esperança? Essa esperança bíblica, essa esperança verdadeira, essa esperança viva, ela só aumenta na nossa vida, na nossa experiência, na medida em que nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Senhor. Na medida em que nós desenvolvemos o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. Paulo escreveu o seguinte para Timóteo, 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1. Paulo escreveu para Timóteo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança. Paulo diz aí nessa passagem, escrevendo aqui para Timóteo, ele diz: Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. A nossa esperança não se baseia em declarações, não se baseia em regras, não se baseia nem mesmo em verdades doutrinárias. A nossa esperança se baseia no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E à medida que nós formos desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor, nós vemos que é Ele quem nos sustenta, nós vemos que é Ele quem nos faz crescer, nós vemos que é Ele quem aperfeiçoa a nossa esperança por meio do Espírito Santo. Então, um relacionamento vital com o Senhor Jesus Cristo, um relacionamento que se desenvolve à medida em que nós estamos andando com o Senhor, um relacionamento que implica numa comunhão íntima e profunda com o Senhor, uma vida que se passa na presença do Senhor, buscando sempre a sua face e sempre agradar ao Senhor de todas as formas. Esse relacionamento vital e crescente com Cristo Jesus é o alicerce da verdadeira esperança. O segundo aspecto da verdadeira esperança, segundo a palavra de Deus, é que ela é uma expectativa confiante e segura de coisas boas. Essa expectativa confiante e segura de coisas boas é uma expectativa que está sempre fundamentada nas promessas de Deus. Não é questão de pensamento positivo, é questão de expectativa e confiança inabalável nas promessas de Deus. Ou seja, a verdadeira esperança bíblica, ela não se baseia em opiniões, não se baseia nos presságios, não se baseia na força do homem. A verdadeira esperança, ela está firmemente plantada em uma promessa inabalável de Deus, contida em sua palavra. Olhem esse texto aqui de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2. Diz Paulo a Tito: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, nós vemos aqui nesta passagem que nós temos esperança da vida eterna. E esta esperança, ela está fundamentada em uma promessa de Deus. E Paulo diz aqui: este Deus que prometeu e que não mente.
A nossa esperança de vida eterna, ela é uma verdadeira esperança. Ela é uma esperança viva. E ela está baseada numa promessa da palavra de Deus. E cada promessa da palavra de Deus merece de nós verdadeira esperança. Nós podemos ter esperança de um bem maior em cada situação que nós enfrentamos na nossa vida. Você tem essa convicção? Que cada situação que vem à sua porta, que vem à sua experiência, pela qual você tem que passar durante a sua peregrinação neste mundo, você tem essa convicção que cada situação pela qual nós precisamos passar traz consigo a experiência de um bem maior para a nossa vida? O que Paulo diz em Romanos 8, 28? Sabemos que Deus, diz Paulo lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Deus age na minha vida, na sua vida, Ele age em todas as circunstâncias, Ele está no controle de tudo e Ele está fazendo todas as coisas na nossa vida contribuírem para um bem maior, na nossa experiência de andar com Ele. Nós podemos ter esperança da graça de Deus sobre nós. A Bíblia diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Paulo escreveu aos crentes lá de Corinto. Olha esse versículo que fantástico. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Note aí quantos absolutos existem aqui neste versículo. Toda graça, Deus é poderoso para acrescentar toda graça que nós precisamos para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, transbordeis em toda boa obra. Agora, isto é uma promessa da palavra de Deus e nós podemos ter essa esperança. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos acrescentar toda graça. Está faltando graça na sua vida? Está faltando graça na sua experiência? Está faltando graça no seu andar com o Senhor? Certamente, o problema não está em Deus. Deus é poderoso e Ele pode trazer toda a graça que nós necessitamos para todas as circunstâncias pelas quais nós temos que passar. Ele é poderoso, Ele quer fazer isso e Ele quer que o resultado final de todas essas experiências é que nós estejamos transbordando em toda boa obra, certamente para a glória dEle. Nós podemos ter esperança da provisão da parte de Deus de cada uma de nossas necessidades. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Escreve Paulo, olha só, o meu Deus, que é também o meu Deus. Diz Paulo, o meu Deus suprirá algumas das necessidades de vocês. É isso? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meus queridos, nós podemos ter esperança em
todas as promessas de Deus. Elas são garantidas pelo Deus que não pode mentir, pelo Deus que é todo-poderoso. Em terceiro lugar, a esperança é essa expectativa confiante nas promessas de Deus, e sendo assim, eu preciso então meditar nas promessas de Deus. Eu preciso conhecer as promessas de Deus, isso é necessário para que eu possa manter e desenvolver a verdadeira esperança na minha vida. As promessas de Deus e a capacidade absoluta que Deus tem para cumpri-las, elas são essenciais para a verdadeira esperança. Agora, estudiosos das Escrituras, eles já catalogaram cerca de 3.500 promessas de Deus nas Escrituras. Existe na Bíblia uma promessa para cada situação. Existe na Bíblia uma promessa para cada necessidade que o crente pode enfrentar neste mundo. Está na Bíblia. Agora, o que adianta isso? O que adianta essas promessas todas estarem na palavra de Deus, se eu e você não conhecemos as promessas de Deus? Que adianta? Como é que o crente terá esperança nas promessas de Deus se ele não conhece as promessas de Deus? O Espírito Santo, ele usa as promessas de Deus nas nossas vidas, mas elas só podem ser trazidas aí à nossa mente se elas já estiverem lá. Então, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser comprometidos em meditar nas promessas de Deus e também em memorizá-las, para que elas fiquem ali escondidas no nosso coração, na nossa mente. E então essas promessas que estão guardadas ali no nosso coração, elas estarão prontas para serem usadas quando os problemas surgirem. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus de forma regular, contínua, sempre. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está escondida no seu coração. Um quarto aspecto importante para se desenvolver esperança é que a nossa esperança verdadeira, bíblica, ela depende de uma exegese diligente, consistente e precisa da palavra de Deus. Ela depende de uma interpretação correta da palavra de Deus. Então as promessas de Deus, elas estão ali reveladas na palavra de Deus. Nós precisamos sempre buscar essas promessas na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essas promessas e nós precisamos também entendê-las corretamente. Vocês estão lembrados daqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, depois da crucificação de Jesus Cristo? Vamos para lá. Lucas capítulo 24. Versículos 13 e seguintes. Lucas 24, começando no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão
discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então notem, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E notem, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então o que nós temos aqui? A crucificação já havia acontecido, o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado, e os discípulos já haviam sido informados disso. Agora ocorre que muitos discípulos ainda não criam nisso. Eles já sabiam sobre isso, mas não criam nisso. E esses dois discípulos aqui, eles estavam presentes lá em Jerusalém, eles acompanharam os acontecimentos e agora eles estavam voltando para casa, para uma aldeia chamada Emaús. E o que eles estavam discutindo ali durante o caminho? Eles estavam discutindo sobre os últimos acontecimentos lá em Jerusalém. E então o Senhor Jesus Cristo se junta a eles, sem ser reconhecido por eles. E a Bíblia mostra aqui para nós que eles tinham perdido toda a esperança. Eles não tinham mais esperança. Mas quando eles conversaram com Jesus, quando Jesus conversou com eles, quando Jesus os ensinou, quando Jesus explicou para eles as Escrituras, o coração deles começou a queimar. Meus queridos, é muito, muito importante sabermos interpretar corretamente a palavra de Deus. Se nós entendermos as promessas de Deus de forma incorreta, nós vamos ficar decepcionados. Os discípulos sabiam das profecias e das promessas de Deus a respeito da sua morte e da sua ressurreição, mas eles não sabiam interpretar isso corretamente. E quando aconteceu, eles ficaram completamente sem
esperança, porque eles não entenderam as promessas de Deus. Se nós entendermos as promessas de Deus de forma incorreta, nós vamos ficar decepcionados, nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar desesperançados. E também nós precisamos cuidar aí com mestres que interpretam incorretamente a palavra de Deus. E existem muitas teologias esquisitas por aí. Por exemplo, cuidado aí com os tome posse, ordene, reivindique. Basear a sua esperança em uma interpretação incorreta da palavra de Deus vai deixar você desapontado, frustrado. E você pode começar a questionar se a sua fé é verdadeira e válida. Então nós precisamos aprender a pensar biblicamente, nós precisamos aprender a interpretar corretamente as Escrituras e julgar com exatidão aquilo que está sendo ensinado a respeito da palavra de Deus e das suas promessas. Em quinto lugar, a verdadeira esperança, ela tem um foco abrangente. Ela visa tanto o presente, como ela visa também o futuro. Ela encara tanto o lado positivo, quanto o lado negativo de uma situação. A verdadeira esperança, ela considera muito mais as bênçãos coletivas do que as bênçãos individuais. Considera muito mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Em outras palavras, a verdadeira esperança nos ensina a enxergar este mundo de acordo com a perspectiva de Deus e não amar este mundo. E também nos ensina a olhar para o outro e enxergar o outro e ver as suas necessidades e não a nos ocuparmos somente com nós mesmos. O crente verdadeiro, ele espera pelo reino de Deus, ele espera pela manifestação do nosso Senhor, e nós cremos que o nosso Senhor está para voltar a qualquer momento. O apóstolo Paulo diz o seguinte em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Testemunho belíssimo aqui da experiência dos crentes de Tessalônica. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a nossa esperança bíblica, ela nos faz confiar plenamente nas promessas de Deus, e ela nos faz também a aguardar ansiosamente pelo retorno do nosso Senhor. O sexto aspecto aqui, a verdadeira esperança, depende de uma visão bíblica da nossa responsabilidade pessoal. E na vida cristã existem aí duas verdades que estão interligadas. Primeira verdade, a dependência de Deus. Nós dependemos em tudo de Deus. Nós somos absolutamente dependentes de Deus, isso é uma verdade. O Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, ele disse aos seus discípulos: sem mim, vocês não podem fazer nada. A segunda verdade é a verdade da nossa responsabilidade humana, do esforço humano disciplinado. Então, nós precisamos depender completamente de Deus. Cada dia na minha vida deve ser vivido em dependência de Deus. Eu não posso nada, Deus pode tudo. Eu não sou Deus, Ele é Deus. Isso é muito verdade. Então, dependência de Deus. Mas o outro lado dessa moeda é que nós precisamos fazer
todo o esforço para obedecê-lo. E essas duas verdades, elas valem também para a verdadeira esperança. Em tudo nós dependemos de Deus. A verdadeira esperança depende completamente de Deus para todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, a verdadeira esperança, ela reconhece a responsabilidade pessoal de obedecer a Deus em todas as coisas. Então vejam, nós sabemos que tudo o que nós precisamos vem do Senhor. O Senhor nos sustenta. O Senhor acrescenta toda a graça que nós precisamos em toda a situação da nossa vida. É uma verdade. Mas a Bíblia também diz que nós temos que perseverar em oração. Ela diz que nós temos que perseverar na leitura da palavra de Deus. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos agir biblicamente em toda situação. Então, meus queridos, não basta apenas dizer, eu entreguei tudo a Deus. Toda a minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou dependendo de Deus em tudo, mas nós estamos constantemente recuando, retrocedendo, esperando assim, meio como a esperança dos ímpios, que alguma coisa vai acontecer. Nós precisamos entregar, sim, tudo a Deus, mas nós também precisamos fazer tudo o que Ele nos manda fazer. Filipenses 2, versículos 12 e 13 diz o seguinte, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, Paulo escrevendo aí para os filipenses, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha só, ponham em ação a salvação de vocês. Isso aqui é o quê? Nossa responsabilidade. Nós precisamos pôr em ação a nossa salvação. Uma outra tradução diz, desenvolvei a vossa salvação. Devemos fazer isso com temor e tremor. É nossa responsabilidade. Ponham em ação a salvação de vocês. E aí ele completa esse versículo dizendo, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então aqui nós temos aí esse casamento perfeito dessas duas verdades. Ponha em ação, é sua responsabilidade. É Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Deus efetua, eu tenho que pôr em ação. Eu ponho em ação, Deus efetua. Aqui Paulo convoca os crentes a desenvolverem a sua salvação, com essa consciência de que é Deus quem efetua. Por último aspecto aqui sobre esperança bíblica, a verdadeira esperança, ela se desenvolve e ela se sustenta no encorajamento de outros crentes em Cristo. E sabe o que isso significa? Nós precisamos de comunhão íntima e amorosa de crentes maduros na fé, para que nós também possamos nos manter nos trilhos. Então nós precisamos estar em comunhão com homens e mulheres que são piedosos. Nós precisamos estar juntos com aqueles que estão buscando constantemente a presença de Deus. Olha esse texto aqui do autor da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, agora preste atenção nisso aqui. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E diz ainda mais,
e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, já que nesse tempo, qual era o costume de alguns? Não se reunir com o povo de Deus, não participar das reuniões da igreja, não estar ali em comunhão e adoração no corpo de Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Agora, quando o autor da carta escreveu isso foi há quase 2000 anos atrás, e ele já estava dizendo: o dia se aproxima. O que diremos nós nos dias de hoje? Nós estamos muito mais perto deste dia. E se lá naquela circunstância, tendo em vista que o dia estava próximo, era necessário que eles estivessem juntos, em comunhão, se edificando, se encorajando, se desafiando, que diremos nós nos dias de hoje, em que os dias são mais difíceis ainda? Crentes que vivem isolados, crentes que não apreciam a comunhão junto com o povo de Deus, crentes que faltam frequentemente às reuniões do corpo de Cristo, crentes cujo o costume é não participar da igreja. Esses crentes, eles podem enfrentar profundo desânimo e depressão. A Bíblia ordena que nós sejamos aí irmãos, que nós sejamos amigos, que nós estejamos aí encorajando os outros na direção de uma vida piedosa, e nós temos que fazer isso juntos. Novamente o autor diz aí: não deixemos de reunir-nos como igreja. Não somente nos reunirmos uns na casa dos outros, o que também é uma comunhão muito necessária, importante, encorajadora, mas o autor aqui está dizendo: não deixamos de reunir-nos como igreja. Encorajemo-nos uns aos outros. Nós precisamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Então, esses eram 7 aspectos que eu queria compartilhar com vocês para encerrar esse tema de esperança bíblica. Nós chegamos ao final desse assunto. Então, relembrando, nós recebemos esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós somos chamados para experimentar a verdadeira esperança. Tem mais um texto em Efésios, capítulo 4, versículo 4. Paulo diz o seguinte, em Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Se realmente nós desejamos aumentar e manter a verdadeira esperança nas nossas vidas, essa esperança da qual a Bíblia fala para nós nova e novamente, nós precisamos buscá-la com diligência, com esforço. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Isso é muito importante. Nós não podemos viver um relacionamento superficial com Cristo e acharmos que nós vamos ter o nosso coração cheio de esperança. Nós precisamos meditar nas promessas da palavra de Deus. Nós precisamos entender corretamente as promessas de Deus que estão na sua palavra. Nós precisamos adotar uma visão abrangente da vida. Nós precisamos aceitar a nossa responsabilidade pessoal. Nós precisamos buscar relacionamentos piedosos com crentes piedosos. 3 perguntas finais. A minha vida e a sua vida é caracterizada por uma atitude de esperança?
quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem essa esperança transbordando no meu coração e no seu coração? Segunda pergunta: em meio a uma multidão de pessoas sem esperança, será que eu e você nos destacamos deles? Ou será que nós nos misturamos à sua tristeza e desesperança? Por fim, as pessoas nos questionam a respeito da esperança que há em nós. Como disse o apóstolo Pedro, eu queria encerrar lendo os 2 últimos versículos deste estudo. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo escreveu o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E eu queria fazer dessas palavras também minhas palavras, por mim, por todos vocês, que nós sejamos iluminados, que conheçamos essa esperança verdadeira, bíblica, que conheçamos a incomparável grandeza do seu poder, conforme a atuação de sua poderosa força e graça em nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço por essa noite, por poder compartilhar a tua palavra, e reconhecemos, Senhor, que ainda neste corpo de humilhação, e ainda, Senhor, vivendo nessa experiência do lado de cada eternidade, onde nós estamos sujeitos a todo tipo de fraqueza por causa do pecado, eu venho pedir, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor incline o nosso coração continuamente a buscar a tua presença, a buscar a tua palavra, meditar nas tuas promessas. Nós queremos, Senhor, e declaramos aqui o desejo de estarmos transbordantes de esperança no nosso coração. Porque essa esperança que não falha, Senhor, ela nos ajuda a enfrentar todas as situações que nós temos que enfrentar aqui na nossa caminhada. E nos ajuda a enfrentar de maneira vitoriosa, de maneira que traga honra e glória ao nome do Senhor. Então eu venho pedir, Senhor, trabalha nessa área das nossas vidas, que nós sejamos crentes esperançosos, confiantes, que tenhamos esse otimismo confiante do agir do Senhor, da presença do Senhor, do domínio do Senhor sobre todas as coisas. Eu peço isso por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja. Abençoe-nos, Senhor, em toda essa semana. Que o nosso caminhar seja na tua presença, que nós estejamos, Senhor, numa comunhão tão íntima e tão profunda contigo, que as pessoas possam ver que nós habitamos a verdadeira esperança e graça da parte do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar ainda novamente a última música. Desejar a todos aqui uma semana muito abençoada na presença do Senhor, e agradecer a visita aqui da Guadalupe, de toda a família, né? Josué com a sua esposa, os filhos, e ficamos muito contentes, e sempre que for possível venham estar com a gente, será uma grande alegria para nós.